tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Vocês perceberam que eu li Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 4. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, uma alegria transbordante. Pois bem, com isso estamos focalizando o valor das festas judaicas, que domingo passado nós falamos acerca do dia da expiação, ou seja, o dia da humilhação nacional, ainda o dia de prantear, de chorar, de arrependimento de pecado, de confissão de pecado. Esse era um dia nacional ímpar para a história do povo judeu, conhecido como dia do Yom Kippur. Há tempo, todo o propósito debaixo do céu. E hoje nós estamos num contexto um tanto diferente. É o tempo de rir, o tempo de saltar de alegria. Os cânticos que foram selecionados para hoje à noite, bem como os hinos, estão dentro desse contexto. Também as leituras que foram aqui apresentadas. Alguns perderam que chegaram depois, mas foi tudo dentro do contexto do dia dos tabernáculos, que é a última festa nesse calendário das festas de Deus, festa de Deus, que passou a ser chamada no Novo Testamento, capítulo 7 de João, a festa dos judeus. Isso é mal, porque as festas de Deus passaram a ser chamadas festa dos judeus, meramente festa dos judeus. Isso traz-nos já uma grande lição para ter cuidado, porque o culto é o culto do Senhor, ao Senhor, e não passar a ser apenas uma reunião dos homens ou um clube social. Perde os seus sentidos se assim acontece. Mas o culto é o culto do Senhor. A ceia é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Irmãos, então volte lá para Levítico e vamos ver aqui na leitura desta festa dos tabernáculos. O capítulo é 23. Eu li domingo, fiz questão de ler todas as festas para os irmãos, dentro do capítulo 23. Uma a uma, pedindo até para você grifar, circular os versos que falam sobre esta matéria. A partir do verso 33 do capítulo 23, é a festa dos tabernáculos. Deixe-me dizer que a festa dos tabernáculos, ela tinha uma abrangência de 7 dias. 7 dias. Todo homem sairia de suas casas, suas cidades, seus lugares, e vinha para Jerusalém com suas famílias para a festa dos tabernáculos. E vinha 3 vezes no ano, que era para celebrar todas as festas, tinha que ter 3 viagens para as 7 festas, que era Páscoa, Pães Asmos, e então as primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. E se morasse longe, vinha também. Mas o homem sair de casa poderia deixar uma lacuna, e que tal o perigo de alguém roubar sua casa, hein? Tem gente que não vem para o culto domingo à noite com medo, né? Você sabe, né? Vem não, sai de casa não, que estão roubando muito por aí, vão roubar minha televisão e aí eu não tenho mais a novela, né? Peraí, irmã, não é bem por isso. Mas as festas do Senhor, os homens iam, perto ou longe, eles iam. E sabe o que acontece? Deus prometeu, presta atenção, Deus prometeu que iria guardar suas casas quando eles fossem para Jerusalém. Foi? Sim. Então, antes de ler sobre a festa, eu vou ler essa promessa de Deus. Está no livro de Êxodo 34. Não tenha, assim, tanta preocupação de sair de casa. Não, que vão roubar. 34, verso 24. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o seu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus, 3 vezes ao ano. No caso, na festa do tabernáculo também. Deus estava prometendo aqui cuidar do povo ao ponto de guardar quando eles fizessem esse empreendimento. Mas vai lá para Levítico, dá para entender agora o que eu estou dizendo, né? Tenha medo de vir para a igreja não. Levítico 23, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês
sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias, note aí a mudança, porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiros, e ribeiros, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Amém, irmãos? Nós temos aí a explicação sobre esta festa. Vai ter vários outros textos feito referência a esta solenidade. Você vê nas próprias leituras que foram apresentadas como aconteceu. Mas então, qual o propósito das festas, das cabanas, dos tabernáculos, das tendas? Essa festa, ela tinha o propósito de lembrar ao povo, aqui nós lemos, lembrar que Deus fez habitar o seu povo em cabanas, quando tirou-os do Egito, para levar ao longo daquele deserto. Deus os fez habitar em cabanas, em tendas. E naquele trajeto, o próprio Deus também mandou confeccionar um tabernáculo para ele, ou tabernáculo. E a palavra tabernáculo é habitação. No caso, você olha para Apocalipse, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Se diz Deus tabernaculando com os homens. Mas o que é importante para nós, que somos crentes da era da igreja, dessa dispensação da graça, é que o Deus eterno se fez homem e veio habitar entre nós. João disse, não foi? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Está em João capítulo número 1. O nome de Jesus, que foi dado ao nascer, é Emanuel, significando o quê? Deus conosco. Deus habitando conosco. Deus habitando com os homens. Então aquilo que foi uma figura para Israel no passado e que aponta para o futuro, para nós hoje é realidade. Nós somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus, habitação de Deus, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Algo que se cumprirá um dia para os judeus, mas que para nós já é uma realidade, a presença constante do Senhor em nossas vidas. A festa dos tabernáculos tinha esse propósito de lembrar, mas interessante que é dito na palavra de Deus que quando Deus leva o seu povo naquela trajetória de 40 anos, a roupa não envelheceu, os calçados também não, e eles tinham provisão onde habitar em suas tendas, e eles tinham água mandutora no deserto, era uma pedra, eles tinham o maná, o pão que desceu do céu, sobre o qual Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem dele comer viverá eternamente. Então, é muito dramático, assim, muito chamativo esse
trajeto da história no deserto de Egito para Canaã. Mas eu quero chamar a sua atenção para três coisas, três partes concernente à festa dos tabernáculos. Primeiro, com relação ao passado. Aqui disse que era para que saibais as vossas gerações, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz com vocês, o que eu fiz com vocês. Então, Israel precisava, irmãos, olhar para o passado, olhar para a história, lembrar os acontecimentos, os atos de Deus. Não é à toa que os salmos estão relatando as obras de Deus, a palavra está relatando as obras de Deus, ficou registrado pela pena do Espírito Santo, para que conhecêssemos tudo o que outrora foi escrito, nós chegássemos a conhecer. O Espírito Santo a inspirou. Então, a festa do tabernáculo, a primeira lição é que ela manda a gente olhar para o passado. E olhando para o passado, traria um resultado tanto futuro quanto presente. A próxima coisa é apontar para o futuro. Porque as coisas, São Paulo disse, na carta aos Hebreus, que as coisas que aconteceram, nesse caso das festas e as cerimônias velho-testamentárias, eram sombra que apontava para o futuro. E essa realidade, exatamente, dela desfrutamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, já no presente. Então, o passado aponta para o futuro, mas que também aponta para o presente. Lembrando o passado, focalizando o futuro, nós podemos visualizar o presente com mais sabedoria. Irmãos, quantas pessoas menosprezam as obras de Deus do passado? Quantas pessoas menosprezam os mais velhos, os idosos? Eles têm sabedoria para nos transmitir. Eu digo isso como um todo, que nossa cultura brasileira, na realidade, praticamente, os ocidentais, de modo geral, quase é assim, mas essa cultura de não valorizar o idoso. O idoso viveu uma trajetória longa, e ele acertou, ele errou, e ele sabe dizer o que dá certo e o que não dá. E quando é um idoso que conhece a palavra de Deus, escute a ele, escute, porque ele vai dar conselhos sábios. Irmãos, olhar para o passado traz-nos lembrança dos feitos de Deus, da proteção de Deus, sua preservação, ele conduzindo o seu povo. Pare um pouquinho agora, dê uma olhada no seu passado, os mais antigos sobretudo, também os mais jovens. Quantas vezes Deus poupou a sua vida na sua trajetória e talvez você nunca agradeceu por isso. Você hoje estaria talvez já comido pela terra e alma adentrada à eternidade, talvez até despreparado. Mas Deus, com mão poderosa, guardou tua vida, guardou nossas vidas, nos preservou para que pudéssemos ser um instrumento em suas mãos de abençoar outras pessoas. Esse era o plano que Deus tinha com Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dessa família nasceria Jesus. E Deus estava trabalhando na preservação desse povo e na compilação da sua revelação, a palavra, a Bíblia, a qual temos hoje em nossas mãos. A Ele somos eternamente gratos por ela. Mas lembrando também que no que concerne apontar para o futuro, a festa dos tabernáculos, ela aponta, você já viu nas leituras, para o milênio. Ela aponta para o milênio. Você viu na leitura de Zacarias 14 que todas as nações vão chegar em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Ele pediu várias vezes a palavra tabernáculos na leitura. E a nação que não for celebrar a festa, não vai chover sobre ela. É que vai ter gente rebelde no milênio também. Só vai entrar crente no milênio. Mas vai nascer gente, vai nascer uma multidão. Imagine, irmãos, 1000 anos. Então cada casal vai ter quantos filhos, mais ou menos? Diz lá que é como a areia do mar. Lá no final, uma guerra vai se levantar contra o povo de Deus. Vai ser uma multidão como a areia do mar, inumerável. Porque mesmo que naquele tempo Satanás estará preso por 1000 anos, mas o coração humano ainda é pecador e ele se rebela contra Deus. Algumas pessoas veem até nesse contexto, você vê os sacrifícios em grande proporção no início do milênio dessa festa, no início dessa festa. E ele vai diminuindo. Então alguém vê, de uma certa forma, alguém de um lado vê
o esfriamento do povo para com o serviço a Deus, os sacrifícios, mas na verdade no final desse tempo vai ter uma imensidão de gente que está rebelde contra o Senhor e vai fazer a última guerra do Armagedon, a segunda parte da guerra Armagedon. O milênio é representado então na festa dos tabernáculos. Os irmãos lembram, não vou ler, mas eu quero só lembrar, em Mateus 17, tem um incidente lá que tem um link direto com essa realidade. Quando fala assim, Mateus 17, você lembra? Veja lá, a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus. Quer dizer, Jesus estava com os seus lá no monte e ele quis mostrar um pouco de sua glória, não foi? Ele até havia dito, alguns dos que aqui estão não vão passar pela morte até que me vejam glorificado. Teve 3 que estavam lá com Jesus no monte. Esses viram Jesus transfigurado e glorificado. E na glorificação de Jesus lá no monte, quem apareceu lá? Quem estava lá? Moisés e Elias. Diz os nomes claramente. Bem, finalmente Moisés apareceu, porque até o diabo procurava Moisés e não achava. Veio o corpo dele, não achou. O diabo disputava a respeito do corpo de Moisés. Foi Deus que sepultou, nem o diabo achou. Escondido. Mas Moisés aparece lá, transfigurado em glória, conversando com Jesus. Quem é o outro? Elias. Elias não morreu. Elias foi levado vivo para o céu. Foi trasladado. É uma figura do arrebatamento da igreja. Ele subiu para o céu. Foi levado pelo Senhor. É uma figura do arrebatamento. E quando há esse estado glorioso, quem estava lá com Jesus? Pedro, Tiago e João. Aí Pedro, Senhor, é bom a gente estar. É maravilhoso, Senhor. Olha, Senhor, vamos fazer 3 cabanas, 3 barracas, 3 tabernáculos. Um será do Senhor, outro de Moisés e outro de Elias. Aí Jesus desmanchou esse plano deles aí. E veio aquela nuvem e aquela voz e eles caíram prostrados. E escutaram a voz dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Sabe, Pedro e os discípulos pensavam que já era o milênio. Então, se é o milênio, é a festa dos tabernáculos se cumprindo. Vamos fazer 3 tabernáculos, 3 tendas. E é agora que vai ser o reino, porque o reino é figurado nos tabernáculos. O milênio é uma figura do reino eterno. O milênio é 1000 anos, mas esses 1000 anos prefigura o reino eterno do Senhor. É tanto que você vai ver uma voz lá em Apocalipse: os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e reinarão pelos séculos dos séculos. É exatamente adentrando a eternidade, não somente mais o milênio. Mas podemos ver aqui nessa figura do reino que a primeira parte da festa dos tabernáculos tinha mais sacrifícios e vai diminuindo, como disse. Mas você vê uma mudança aí no capítulo 23, do 39 em diante. Eu fiz questão de frisar quando estava fazendo a leitura, do verso 39 em diante. Porque até a primeira parte, verso 34, por exemplo, a 37... está falando o que eles iam oferecer para Deus. O povo oferecendo sacrifícios a Deus. Mas agora do 39 em diante, não é mais só a parte de Deus. Agora é a parte do povo. O povo vai habitar em cabanas. E eram cabanas de árvores suntuosas, salgueiros, e de ramos, folhas de palmeiras. A palmeira tem dá uma boa proteção. Fazer uma barraca com folhas de palmeira. Os judeus fazem hoje com bambus e outras coisas assim, mas era folha de salgueiro. Falando em salgueiro, lembra que lá na Babilônia eles penduravam seus instrumentos nos salgueiros, suas harpas nos salgueiros, com tristeza, lembrando da sua terra, mas agora eles vão estar lembrando isso também na festa dos tabernáculos. A palmeira nos lembra o Salmo 92, não é? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, olha, apontando para o velho, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, versos 12 a 15. Mas hoje nós estamos em plena noite de ceia, não é verdade? Noite de ceia, a ceia do Senhor. Bem, teve um domingo que nós
há um mês estávamos em que festa? Que foi exatamente dia da ceia, está lembrado? Trombeta, muito bem, festa das trombetas. E eu fiz a ligação das trombetas com a ceia. Vou fazer hoje uma ligação, um link aí, uma relação dos tabernáculos com a ceia do Senhor. Como é isso? Vou fazer não, vou mostrar na palavra de Deus. Então abra comigo para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Isso eu não vi ninguém fazer não, mas eu encontrei aqui e achei, está na Bíblia, então posso fazer, porque está na palavra de Deus. Mateus 26. O que estava acontecendo aí em Mateus 26, 26? Era o quê? A ceia do Senhor, não é verdade? A ceia do Senhor. E Jesus então ceou com eles. Isso é o período, era no período da Páscoa. No verso 29, ele disse: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco. Quando? No reino de meu Pai. Isso é no milênio. No reino de meu Pai. Ele vai sentar com os seus para celebrar novamente a presença física dele. Ele disse: vocês não vão me ver mais, não vou tomar mais com vocês, até aquele dia, somente agora no milênio. Pessoalmente, pessoa física, só no milênio. Hoje estamos fazendo em memória, em lembrança dele, mas com pessoa física, com os seus, lá no milênio ele faz. Então, essa é uma relação direta com os tabernáculos, que é exatamente o milênio. Vimos isso nas leituras que foram aí apresentadas. Mas deixe-me dizer uma coisa aqui, algo que acontecia lá na festa dos tabernáculos. Jesus foi para a festa dos tabernáculos. E como disse, ela durava 7 dias. No último dia, é o grande dia. É o grande dia. E lá, então, o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava uma talha grande, dirigia-se à fonte de Siloé. A fonte de Siloé. Ele ia lá, apanhava aquela lata d'água, não era uma talha, mas aquele recipiente de água, e trazia os demais acompanhando. Ele vinha, quando chegava no altar, despejava essa água no altar. Isso era uma representação. Nosso Deus nos abençoou, provendo água no deserto. Estamos oferecendo a Ele, em lembrança, o que Ele fez conosco. Lá no deserto, não tinha doutora, proveu uma pedra que jorrou água em abundância, e nós bebemos com todos os nossos filhos, nosso gado. 3 milhões de pessoas ou mais foram assistidas por Deus durante esse trajeto. Abra para João capítulo número 7, João capítulo 7, no verso 10, a epígrafe que está aí é o quê? Jesus na festa dos tabernáculos, não é verdade? Agora vá para o verso 37. No último dia, o grande dia, isso era o 8º dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando foi que ele falou isso? No último dia, exatamente quando era o dia que era derramada aquela água no altar. Então ele disse: olha, isso fala sobre a minha pessoa. Foi eu que estive com vocês, porque lá em 1 Coríntios 10, 5 diz que eles beberam de uma pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Então sou eu cheguei. Quem crê em mim vai ter rios de água viva no seu interior. Quem tem sede, vem a mim, beba. E isso ecoa para a igreja hoje. O Espírito e a noiva, a igreja diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Lembramos também que tinha uma tocha memorial. A tocha memorial é para lembrar aquela coluna que clareava a noite. Energia no deserto, Deus iluminando com uma tocha, com uma coluna de fogo, de luz. De dia aquela coluna preservava o uso do sol escaldante, era uma nuvem, à noite era uma coluna de fogo, e eles tinham uma tocha memorial nesse dia, como lembrança desse acontecimento. Foi exatamente num ponto desse, que em capítulo 8 de João, verso 12, Jesus faz uma declaração. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Porque aqui ainda estava no tabernáculo, ainda era fé. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João apóstolo disse: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, o que acontece? Mantemos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito bem. Então, dá para você entender o que nos relata a palavra de Deus sobre o passado, lança um link para o futuro e nos traz ao presente, a vivenciar a realidade do que Deus quer com a sabedoria dele, olhando para as experiências que se deram. Sejamos gratos, irmãos. Nós estamos indo hoje, gratidão na luta. Sejamos gratos. Essa festa era dia de gratidão, era dia de alegria, era dia de recurso. Teve um tempo que eles deixaram de celebrar essa festa pela negligência e o pecado da nação. Não vou tomar tempo, mas só mencionar. Em Neemias capítulo 8, eles voltaram a celebrar a festa dos tabernáculos. Neemias capítulo 8, porque eles acharam o livro da lei e acharam que tinham que comemorar e guardar a festa dos tabernáculos. Então, foi lido o livro da lei. Aqueles 7 dias de cabana, não eram 7 dias sem fazer nada, não. Eram 7 dias de intenso júbilo, alegria na palavra de Deus. Eles liam a Bíblia, liam a lei de Moisés. E Esdras leu, Neemias leu, e você encontra lá em Neemias 8:10, um verso-chave do pastor Benjamim. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. No Novo Testamento, São Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, o quê? Vamos à casa do Senhor. Não era um fardo enfadonho para o salmista, mas era um motivo de alegria e felicidade vir para o culto. Irmãos, vir para o culto é o motivo elevado para o crente, é saber que é um encontro coletivo do povo com o seu Deus, e adoração mútua, engrandecimento ao seu nome, orações, pregação, testemunho, as santas contribuições, o todo do culto na presença do Senhor, o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. A festa dos tabernáculos, ela é altamente significativa, bem como as demais, e que traz essa lição. Agora, deixe-me fazer por último aqui a colocação. Será que tem alguém hoje aqui em nosso meio que não tem certeza que vai habitar com o Senhor na eternidade? Você vai para a eternidade? Não tenha dúvida, você vai para a eternidade. E pode não demorar muito, você vai. E se não estiver pronto, não vai habitar com Deus, e sim habitará longe dele. Só tem um lugar. E para que você não vá para o lago de fogo e para o inferno, Jesus veio e sofreu a agonia eterna, pagando o preço da agonia eterna, de um momento na cruz, separado do Pai, por tua causa, por minha causa, para que lembremos com eterna gratidão isso, e façamos-lo conhecido aqueles que não têm. Tem alguém hoje que não tem certeza que é salvo? Pense nisso. Jesus oferece a água da vida para aliviar sua alma sedenta. A palavra de Deus está trazendo exatamente esse alerta a todos nós.